Hoje vou compartilhar uma história que me foi contada por um capitão reformado do Exército Brasileiro. Um homem rígido, disciplinado, daqueles que acreditam apenas no que podem ver e tocar. Ele serviu por mais de 30 anos, rodando quartéis em todo o país, de fronteiras no norte até cidades costeiras no sul. Mas, segundo ele, nada foi tão marcante e perturbador quanto o que viveu no interior de Goiás, no início da década de 1990. Era uma época em que o Brasil atravessava mudanças políticas, inflação alta, e o Exército vivia o reflexo dessas dificuldades. Cortes de verba, alojamentos precários, quartéis instalados em prédios antigos, improvisados, muitas vezes herdados de construções do século passado. Esse capitão foi transferido para comandar uma tropa em um desses lugares. Um quartel pequeno, quase esquecido, escondido em meio a campos, cerrado fechado e uma cidadezinha pacata, onde todo mundo se conhecia pelo nome. E foi ali, em um cenário simples e rotineiro, que ele se deparou com algo que fugia totalmente à lógica militar. O capitão descreveu em detalhes o cotidiano. Réveillons improvisados no rancho, comida sempre simples, arroz, feijão, carne de segunda, mas feita com disciplina. Recrutas que passavam o dia em treinamentos, exercícios físicos sob o sol quente de Goiás, formaturas diárias no pátio de terra batida. O alojamento original do quartel estava em reforma, interditado por rachaduras nas paredes. Os soldados dormiam em salas improvisadas e até corredores serviam como dormitório. Havia sempre aquele barulho noturno, rangido de madeira, vento batendo nas telhas antigas, ratos correndo pelos cantos, coisas normais para prédios velhos. Mas com o tempo começaram os comentários. Soldados relatavam ouvir passos durante a madrugada. Passos firmes, como de botas. Outros juravam escutar correntes arrastando pelos corredores. E alguns, mais assustados, afirmavam ouvir seus nomes sussurrados bem próximo do ouvido, mesmo quando estavam sozinhos. No começo, todos riam. Diziam que era coisa de recruta impressionado, mas pouco a pouco, até os veteranos começaram a se calar diante desses relatos. O capitão contou que nas primeiras semanas percebeu que havia algo diferente no ar. À noite, o vento se tornava gelado, muito mais frio do que o clima da região permitia. As lâmpadas piscavam sem explicação. E talvez o mais intrigante, os animais da região, cães de guarda e até cavalos do regimento, se recusavam a se aproximar de certas áreas. Um dos recrutas, chamado Silva, jurava que toda vez que passava perto do pátio antigo, sentia como se alguém marchasse atrás dele. Mas quando virava, não havia ninguém. Outro, Almeida, relatou que acordou de madrugada e viu do outro lado do alojamento improvisado uma sombra parada entre as camas. Uma figura ereta, imóvel, apenas observando. Ele piscou os olhos, acendeu a lanterna e não havia mais nada. Esses relatos se multiplicavam. O capitão ainda tentava manter a disciplina, mas a tensão era visível. Certa noite, já passando das 2 da manhã, o capitão decidiu verificar a ronda pessoalmente. Queria mostrar que não havia nada além de imaginação. No pátio principal, encontrou o soldado de guarda imóvel, fixo, encarando o portão. Chamou seu nome uma vez, depois outra. Nada. Quando se aproximou, percebeu que o jovem tremia, olhos arregalados, suando frio, sem conseguir se mover. O capitão encostou no ombro dele e perguntou: "O que está acontecendo?" O rapaz, gaguejando, murmurou: Ele está ali do lado de fora me chamando." O capitão girou a lanterna. E foi então que viu. Do lado de fora estava a figura de um homem em uniforme antigo, daqueles do século XIX. A roupa suja, rasgada, coberta de barro, o rosto acinzentado, e no lugar dos olhos, apenas buracos escuros.
O fantasma permaneceu imóvel por alguns segundos. Então, lentamente, levou a mão à testa e prestou continência. Naquele instante, a lanterna falhou. Piscou 2 vezes. Quando voltou, não havia mais nada. O soldado caiu de joelhos, chorando. E o capitão, pela primeira vez, admitiu ter sentido medo de verdade. Na manhã seguinte, durante uma vistoria nos fundos do terreno, encontraram um túmulo antigo. Escondido sob mato alto, a terra parcialmente aberta pela erosão. Dentro, ossos ainda vestiam restos de um uniforme, idêntico ao da aparição. Sem identificação, sem registros, somente uma cruz caída de madeira, desgastada pelo tempo. Depois daquele dia, tudo mudou. Soldados passaram a relatar visões constantes, marchas noturnas de botas no pátio vazio, sussurros dentro dos alojamentos, objetos que mudavam de lugar. Houve uma noite em que todos ouviram, vindos do pátio, o som de uma corneta militar, como se alguém estivesse tocando alvorada, mas não havia ninguém. O capitão começou a notar que, em certas madrugadas, acordava com a sensação de alguém parado ao lado de sua cama. Ele não via, mas sentia o peso da presença. Alguns recrutas pediram transferência, outros se recusavam a fazer guarda sozinhos. Numa noite de chuva forte, o capitão ouviu o barulho de passos pesados no corredor. Saiu para verificar. E lá estava ele novamente, o soldado fantasma, encharcado, parado no meio do pátio, imóvel. Mas dessa vez, não estava sozinho. Ao redor dele, sombras de outros soldados marchavam em silêncio, como um batalhão invisível, sem rosto, apenas silhuetas escuras. Eles marcharam lentamente até desaparecerem na escuridão. O capitão nunca mais esqueceu aquela visão. Na conclusão de seu relato, o capitão disse: alguns soldados deixam o serviço, mas alguns parecem continuar de guarda mesmo depois da morte. E até hoje, moradores da cidade vizinha afirmam que em certas madrugadas ainda se pode ouvir o som de botas marchando no pátio vazio daquele quartel. Esse relato foi contado por um ex-soldado que serviu um quartel no litoral do Nordeste, no fim dos anos 80. O quartel ficava à beira-mar, cercado de dunas, coqueiros e aquele vento constante que uiva pelas frestas das janelas. Era um prédio antigo, herança da época colonial, reformado várias vezes, mas ainda cheio de corredores estreitos, paredes grossas e janelas altas. Muitos diziam que aquelas paredes guardavam não só a história, mas também os espíritos de quem havia servido ali. O soldado garante que até hoje, já aposentado, não consegue passar perto daquele lugar sem sentir calafrios. É como se a janela ainda estivesse me chamando, disse ele. A rotina era puxada. Alvorada às 5 da manhã, exercícios na areia da praia, treinamento físico sob o sol escaldante do Nordeste. À noite, o rancho servia a jantar simples, geralmente peixe, arroz e feijão. O alojamento ficava no segundo andar do prédio principal. As janelas eram grandes, altas, com grades de ferro enferrujado, dando vista para o pátio. À noite, o vento batia forte, fazendo as esquadrias tremerem. Muitos soldados colocavam panos enrolados para abafar o som. Mas havia algo mais. Soldados veteranos sempre comentavam, em voz baixa, que aquele alojamento não ficava vazio nunca. Alguns diziam que viam silhuetas nas janelas, mesmo quando ninguém estava lá dentro. Antes da grande noite, já circulavam histórias. Recrutas diziam ouvir batidas leves na janela durante a madrugada, como se alguém chamasse. Outros afirmavam ver do pátio a sombra de um homem olhando de cima, imóvel, como um vigia noturno. Um cabo contou que sonhou várias vezes com um sargento severo, de bigode espesso, o mesmo que, segundo boatos, havia morrido em um acidente de treinamento nos anos 60.
Sempre que esses relatos surgiam, havia risadas e piadas, mas no fundo, todos sabiam que algo estranho rondava aquelas janelas. Era madrugada, por volta das 2 da manhã. Nos alojamentos, os soldados dormiam exaustos. O vento soprava forte, fazendo as telhas antigas rangerem. O ex-soldado que contou essa história acordou de repente, sem saber por quê. Sentiu aquela estranha sensação de estar sendo observado. Virou a cabeça lentamente e viu. Na janela, bem ao lado de sua cama, havia a sombra nítida de um homem. Num primeiro momento, pensou que fosse algum superior fiscalizando os soldados durante a noite, mas logo percebeu. Não havia como alguém estar ali. A janela ficava no 2º andar, a 5 metros de altura, sem sacada, sem nada para apoiar os pés. A sombra então se moveu, revelando aos poucos o rosto. Pálido, rígido, com expressão severa e um bigode espesso, perfeitamente alinhado. Era a descrição exata do sargento que todos diziam ter morrido décadas antes. O ex-soldado tentou gritar, mas a voz não saía. O ar parecia pesado, como se alguém pressionasse seu peito. Finalmente conseguiu soltar um grito que acordou os colegas. E todos viram. A sombra permanecia lá, imóvel, olhando para dentro do alojamento. Alguns soldados se encolheram nas camas, outros começaram a rezar em voz alta. De repente, a figura se desfez diante deles, como fumaça soprada pelo vento do mar. Sumiu, sem deixar rastro. Na manhã seguinte, ainda abalados, os soldados foram até o comandante relatar o que haviam visto. Ele a ouviu em silêncio, sem esboçar surpresa, e respondeu apenas: "Vocês viram o sargento. Ele continua de serviço, mesmo depois da morte." Depois desse episódio, outros fenômenos começaram a ser relatados com mais frequência. Soldados juravam ver a silhueta do sargento na janela, principalmente em noites de lua cheia. Alguns diziam sentir uma mão pousar em seus ombros durante a madrugada, mas ao virar não havia ninguém. Um cabo veterano contou que, certa vez, ao passar pelo pátio, olhou para cima e viu o sargento em posição de sentido na janela, como se ainda estivesse fiscalizando a tropa. Esses relatos foram se espalhando pela cidade. Moradores locais também afirmavam ver luzes acesas no alojamento desocupado. Alguns evitavam até passar em frente ao quartel à noite. O ex-soldado concluiu dizendo que nunca mais esqueceu aquela noite. Para ele, não foi um sonho nem alucinação coletiva. Foi real. Ele acredita que aquele sargento, rígido e dedicado, nunca abandonou o quartel. Mesmo após a morte, continuava em serviço, vigiando seus homens como se ainda fosse responsável pela disciplina. E até hoje, dizem que em noites silenciosas, se alguém passar pelo pátio e olhar para cima, pode ver a sombra imóvel na janela do 2º andar. A sombra do sargento. Esse terceiro relato foi contado por um cabo que serviu no sul do Brasil, em um quartel próximo a uma área de treinamento nas planícies frias daquela região. Era um quartel erguido sobre terras antigas, marcadas por batalhas do passado, da Guerra do Contestado, da Revolução Federalista e até de confrontos menores, esquecidos pelos livros de história. A população local dizia que aquele campo de treinamento já fora, em tempos passados, um campo de batalha, e que, sob a grama, ainda repousavam ossadas anônimas. O cabo jura que jamais esquecerá o que presenciou numa noite de patrulha. Não foi um sonho, nem ilusão, foi real. Era final de semana e o quartel estava quase vazio. A maioria dos soldados havia recebido dispensa. O clima era de silêncio profundo, interrompido apenas pelo vento frio que cortava os campos e pelo canto distante de corujas. O cabo e mais 2 soldados foram designados para vigiar a área externa. A patrulha parecia simples, até tediosa. Andar pelo campo,
checar os limites, garantir que nada estranho acontecesse. Mas naquela noite, o silêncio parecia pesado demais. Os três caminhavam lado a lado, com lanternas em mãos, e cada passo ecoava como se o campo estivesse vazio demais, grande demais. Foi então que ouviram o som claro, ritmado, firme. Passos, muitas botas marchando. O som vinha de longe, mas perfeitamente coordenado, como se um pelotão inteiro estivesse em formação aproximando-se. Os três pararam, trocaram olhares. O cabo, mais experiente, pensou que poderia ser algum treinamento noturno não informado, mas estranhou. Final de semana? Aquela hora? Ainda assim decidiram esperar. E o som se aproximava. O compasso das botas era tão claro que fazia o coração bater junto, no mesmo ritmo. Mas quando iluminaram o campo com suas lanternas, não havia nada. Somente a grama balançando com o vento. E mesmo assim, as botas continuavam. Foi nesse instante que uma névoa espessa começou a se formar. Era como se o ar tivesse se condensado de repente, cobrindo o campo em um manto branco. Do meio da névoa começaram a surgir silhuetas, primeiro vagas, quase transparentes, depois mais definidas, até se tornarem figuras completas. Soldados marchando em formação. O detalhe que gelou o sangue dos três vigias foi a aparência daqueles homens. Usavam uniformes antigos, de décadas passadas. Estavam rasgados, manchados de barro, e em muitos havia marcas de sangue seco. Alguns tinham bandagens improvisadas, outros exibiam ferimentos abertos, mas marchavam como se nada sentissem. Não eram recrutas vivos. Eram espectros. Os três soldados congelaram. O barulho das botas era ensurdecedor agora, ecoando pelo campo como trovões compassados. Cada fantasma mantinha o olhar fixo à frente, rígido, disciplinado. Mas um detalhe perturbador: alguns não tinham olhos visíveis, somente órbitas vazias, iluminadas pela névoa. O cabo relatou que sentiu uma pressão no peito, como se a própria terra estivesse pulsando junto com a marcha. Um dos soldados começou a rezar em voz alta, outro tremia tanto que mal conseguia segurar a lanterna. E a tropa espectral passou diante deles, sem os reconhecerem, sem parar. Era como se nem estivessem vivos o suficiente para perceber. O cabo deu a ordem: corram! E os três dispararam de volta ao quartel. O som das botas ainda ecoava atrás deles, mesmo quando já não havia mais névoa. Era como se o pelotão fantasma tivesse entrado dentro da noite sem destino. Na manhã seguinte, ainda ofegantes com a lembrança, foram até o comandante. Relataram cada detalhe. O comandante ouviu em silêncio e então disse apenas: vocês ouviram os que nunca voltaram. Depois disso, a história se espalhou. Soldados veteranos confirmaram já ter ouvido o mesmo som em outras madrugadas. Alguns moradores da região juravam que aquela área de treinamento fora, no passado, palco de batalhas esquecidas. Velhos camponeses falavam de noites em que viam homens marchando sem destino, cruzando os campos, desaparecendo na neblina. E até mesmo oficiais admitiam que de vez em quando, durante inspeções noturnas, sentiam o chão tremer sob passos invisíveis. O cabo concluiu o relato dizendo que jamais conseguiu esquecer aquele som. Ele saiu do exército anos depois.
Mas até hoje, sempre que ouve o barulho de botas marchando, sente o coração disparar. Ele acredita que aqueles soldados não eram apenas aparições. Eram homens que tombaram em combate, mas que nunca receberam paz, nunca receberam sepultura digna. E por isso, continuam marchando. Marcham porque é tudo o que resta a eles. Seguir a ordem, continuar a missão, mesmo depois da morte. E assim, em noites frias e silenciosas do sul, dizem que ainda se pode ouvir o som das botas, o compasso dos que nunca voltaram, a marcha fantasma. Hoje vou compartilhar um relato que me foi contado por um ex-soldado da região amazônica. Ele serviu no final da década de 1990, em um período em que os quartéis ainda improvisavam muito sua estrutura, especialmente em áreas de difícil acesso. O que ele viveu não foi apenas uma experiência militar, foi um encontro com algo que até hoje desafia sua compreensão. Ele jura que nunca mais foi o mesmo depois daquela missão no coração da selva. Esse relato é sobre um quartel improvisado no meio da Amazônia e sobre as vozes que ecoavam uma escuridão da floresta, vozes que não deveriam existir. O quartel era simples, montado em uma área isolada, perto de um igarapé. As construções eram de madeira, algumas tendas de lona, e havia torres improvisadas para observação. Tudo cercado por uma floresta densa, úmida e barulhenta. Durante o dia, o som era quase ensurdecedor. Cigarras, pássaros, macacos. O vento sacudiam as copas das árvores. Mas à noite o silêncio parecia pesar sobre o acampamento. Só se ouvia o farfalhar de folhas, ou algum animal distante quebrando galhos. O soldado lembra bem: a selva é linda, mas quando o sol se põe, ela muda de rosto. É como se ficasse de vigia, como se esperasse algo. A rotina era dura: treinamentos físicos de manhã, patrulhas à tarde, guarda noturna dividida em turnos. A comida vinha em barcos de apoio a cada 2 semanas e quase tudo precisava ser racionado. Alguns soldados tinham dificuldade em se adaptar. Não era só o calor sufocante, nem os mosquitos. Era a sensação constante de que não estavam sozinhos. Um deles chegou a dizer: "Prefiro dormir mal em qualquer quartel de alvenaria do que tentar descansar aqui. Nessa mata a gente nunca está de verdade sozinho." E os primeiros rumores começaram aí. Tudo começou com sussurros. Na primeira vez, foi durante a guarda noturna. Um recruta jurou ter ouvido alguém o chamando pelo nome, mas quando verificou, todos estavam dormindo. Na noite seguinte, outro soldado relatou a mesma coisa. Eram vozes em tupi-guarani, um idioma que a maioria não entendia, mas que parecia sussurrar direto no ouvido. O mais assustador era que as vozes não vinham de fora, mas de dentro da mata, misturando-se com o vento e a escuridão. Os cães do quartel reagiam mal, choravam, se escondiam e se recusavam a se aproximar da cerca. Com o passar dos dias, os eventos se tornaram mais fortes. Lanternas falhavam sem motivo. Objetos se moviam dentro do alojamento. Soldados acordavam com marcas no corpo, como arranhões. Mas o pior ainda estava por vir. Uma noite, durante a segunda ronda, o narrador e outros 2 soldados estavam próximos ao igarapé. De repente, viram figuras paradas entre as árvores. Eram homens cobertos de lama, com pinturas de guerra e lanças nas mãos. Seus olhos, porém, eram fundos e escuros.
como se não houvesse nada dentro. As figuras não se moviam, apenas o observavam. Até que uma delas levantou a mão e apontou em direção ao quartel. Foi nesse momento que os soldados ouviram as vozes mais fortes, como um coro chamando, misturando nomes de soldados vivos com palavras em tupi. O ápice aconteceu em uma madrugada chuvosa. Enquanto todos tentavam dormir, as vozes começaram dentro do alojamento. Cada soldado relatava ouvir a voz de alguém diferente. Um ouviu a mãe falecida. Outro, o irmão morto em acidente. Outro ainda, ouviu um filho pequeno chamando para que saísse da barraca. Era como se as vozes soubessem exatamente como quebrar cada um por dentro. 2 soldados não resistiram e correram para dentro da mata. Foram vistos pela última vez desaparecendo na escuridão, atraídos pelas vozes. O narrador e outros tentaram segurá-los, mas não conseguiram. A floresta parecia engolir quem ousava entrar. As figuras pintadas reapareceram, marchando silenciosos ao redor do quartel, como se estivessem cercando o local. A chuva apagava os rastros, mas o som dos passos era inconfundível. O narrador descreve: era como se estivéssemos sitiados, mas por mortos. Este relato vem de um cabo que serviu no sul do Brasil, em um quartel localizado próximo a uma extensa área de treinamento. Ele nunca esqueceu o que presenciou em uma noite aparentemente comum, durante uma simples patrulha. E o que torna essa história ainda mais intrigante é que outros soldados confirmaram parte do que aconteceu naquela madrugada. Não se tratava de uma visão individual, nem de uma ilusão passageira. Era algo que atingiu a todos os que estavam lá, e que continua sendo comentado nos corredores militares até hoje. Este é o relato da marcha que veio do nada e que nunca deveria ter acontecido. O quartel ficava em uma região cercada por campos abertos e florestas baixas. À noite, o vento frio varria os campos, trazendo consigo o cheiro da terra úmida e o eco distante dos animais. Era uma instalação relativamente tranquila, usada principalmente para treinamentos de rotina. Mas havia histórias antigas, passadas de boca em boca entre os mais velhos. Esses campos já foram palco de batalhas não registradas. Muitos soldados morreram em exercícios que nunca saíram nos relatórios oficiais. O cabo que narrava essa história dizia que não acreditava nessas conversas. Até que chegou aquela noite. Era fim de semana. O quartel estava quase vazio. Apenas o efetivo mínimo de guarda permanecia. O cabo recebeu a ordem de vigiar o campo externo, junto com mais 2 soldados. A noite estava clara, iluminada por uma lua que desenhava sombras longas na grama. Os 3 caminhavam em silêncio, apenas ouvindo o estalar dos galhos secos sob suas botas e o farfalhar do vento. A princípio, parecia uma patrulha comum, até tediosa, mas havia uma estranha sensação no ar, como se algo estivesse fora do lugar. De repente, veio o som. Um som inconfundível. O passo compassado de dezenas de botas marchando em uníssono. Era como se um pelotão inteiro estivesse vindo em direção a eles. A cadência era perfeita, como o peso ritmado de homens disciplinados. Os soldados pararam. Trocaram olhares. Deve ser treinamento noturno, disse um deles. Mas não havia nenhuma ordem de treinamento naquela noite. E ao iluminarem o campo com as lanternas, não havia ninguém. Mesmo assim, o som continuava, cada vez mais forte. Foi nesse instante que uma névoa espessa começou a se formar. Não era comum em noites secas como aquela, mas em questão de minutos,
O campo ficou coberto por uma bruma densa, que parecia carregar um frio repentino. E por entre a névoa, eles viram as silhuetas. Homens marchando em formação. O detalhe perturbador: todos usavam uniformes antigos, puídos, rasgados, muitos manchados de sangue. Alguns tinham bandagens sujas, outros traziam armas enferrujadas, baionetas caladas, como se tivessem saído direto de um campo de batalha esquecido. A cadência da marcha era tão forte que o chão parecia vibrar. O cabo descreveu em detalhes. Eu vi o rosto de um deles. Estava pálido, com os olhos fundos, mas marchava sem vacilar, como se fosse apenas parte da tropa. Não parecia vivo, mas também não era apenas uma sombra. Era carne e osso podre em movimento. O pelotão fantasma passou diante deles sem quebrar o ritmo. Nenhum daqueles soldados mortos olhou para os vivos. Era como se os 3 guardas não existissem. Um dos soldados, em desespero, gritou: "Quem está aí? Identifiquem-se!" Nesse momento, todo o pelotão virou a cabeça ao mesmo tempo, olhando diretamente para os 3. Mas os olhos estavam vazios. E então, como fumaça soprada pelo vento, desapareceram. A névoa se dissipou e o campo voltou ao normal. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que os 3 não ousaram se mover por alguns segundos. Em pânico, correram de volta ao quartel. Relataram imediatamente o que haviam visto. O comandante ouviu em silêncio e, depois de alguns segundos, apenas respondeu: "Vocês ouviram os que nunca voltaram." E nunca mais tocou no assunto. Até hoje, segundo o cabo, quem serve naquele quartel garante que em certas madrugadas ainda se ouve o eco das botas marchando, mesmo quando não há ninguém no campo. E aqueles que ousam vigiar na beira da mata afirmam que, se olhar com atenção, pode-se ver na névoa a sombra de soldados em formação, repetindo uma marcha que não tem fim. Este relato foi contado por um ex-militar da área de saúde, alguém que serviu por anos cuidando de soldados feridos em treinamentos e missões. Ele jurava nunca ter acreditado em histórias sobrenaturais, até passar algumas noites de plantão em um hospital militar desativado no interior do Brasil. Na época, o prédio já não funcionava como hospital ativo. Servia apenas como depósito e como alojamento improvisado para guardas em serviço. Mas quem ficava lá por muito tempo sempre tinha algo estranho para contar. O narrador afirma que, depois do que viveu dentro daquele hospital, nunca mais conseguiu entrar em um corredor escuro sem lembrar das vozes e vultos que encontrou naquela noite. O hospital era uma construção antiga, dos tempos da Segunda Guerra, com corredores longos, paredes descascadas, cheiro de mofo impregnado. Algumas salas ainda guardavam camas enferrujadas, macas quebradas e instrumentos médicos esquecidos. À noite, o vento passava pelas janelas quebradas e fazia portas baterem sozinhas. Apenas isso já era suficiente para deixar qualquer guarda nervoso. O narrador descreve: parecia que o prédio tinha vida própria. O silêncio nunca era completo. Sempre havia um ranger, um estalo, um suspiro que vinha não se sabe de onde. Naquela noite, o militar estava de serviço com mais 2 colegas. A função era simples: zelar pelo prédio, evitar invasões, cuidar para que não houvesse furtos de material estocado nas salas. Cada um ficava em um ponto estratégico. Ele escolheu a enfermaria central por ser um espaço mais amplo e com visão para 2 corredores. No início, tudo parecia normal. O relógio marcava pouco depois da meia-noite, mas a madrugada ainda guardava algo que mudaria sua vida para sempre. Foi quase às 2 da manhã quando ouvi o som das macas se arrastando. Não era algo sutil, parecia que várias estavam sendo puxadas ao mesmo tempo, com aquele ruído metálico ecoando pelo chão de cimento.
Assustado, levantou-se e foi verificar. Mas ao chegar na sala ao lado, todas as macas estavam no mesmo lugar, cobertas de poeira, paradas há anos. De repente, ouviu um sussurro baixo, como de alguém chamando por ajuda. A voz vinha do corredor escuro. Era uma voz fraca, quase moribunda. Enfermeiro, enfermeiro. O coração disparou, mas parte dele, treinada para cuidar de doentes, quase o fez responder. Ele decidiu seguir pelo corredor. A cada passo, a sensação de estar sendo observado aumentava. As lâmpadas antigas piscavam, projetando sombras alongadas nas paredes. Foi então que, na curva do corredor, ele viu um homem deitado em uma maca, com o peito enfaixado e ensanguentado, tentando falar algo. Mas quando o militar se aproximou, o vulto simplesmente desapareceu diante dos olhos dele. O corredor ficou vazio novamente. Assustado, voltou correndo para a enfermaria, mas ao chegar lá, encontrou duas figuras paradas no canto. Pareciam soldados antigos usando uniformes brancos de hospital, com rostos pálidos e vazios. Sem emitir um som, apenas o encararam. E, pouco a pouco, foram se desfazendo no ar como fumaça. Nesse momento, ele já não conseguia raciocinar direito. Tentou chamar os outros dois colegas de plantão pelo rádio, mas só ouvia estática. De repente, as portas da enfermaria se fecharam com um estrondo. E então começaram os sons. Gemidos de dor. Passos apressados de médicos correndo. Gritos de ordens, como se uma cirurgia de guerra estivesse acontecendo bem ali. Mas não havia ninguém. O militar caiu de joelhos, tapando os ouvidos, tentando não enlouquecer. Entre os gritos, uma frase se destacou, repetida várias vezes. Eles não voltaram! Eles não voltaram! Quando conseguiu abrir os olhos novamente, o ambiente estava vazio. Mas as marcas de mãos ensanguentadas permaneceram nas paredes por alguns segundos antes de simplesmente sumirem. Na manhã seguinte, contou o que havia acontecido. Os colegas disseram ter ouvido ruídos estranhos também, mas nada tão intenso quanto ele. O comandante, ao ouvir o relato, só disse: "Esse hospital já viu muita gente partir. Uns foram para casa, outros não." Depois daquele dia, o militar pediu para nunca mais ficar de serviço ali. E até hoje, quando fecha os olhos, ainda consegue ouvir o eco metálico das macas sendo arrastadas e o chamado fraco de vozes que nunca deveriam estar vivas. Este relato foi compartilhado por um ex-ferroviário que trabalhou em diversas linhas do Brasil Central, especialmente nas rotas que cruzavam o Pantanal Mato-Grossense. Ele dizia que, em meio às histórias de enchentes, onças que rondavam os trilhos e tempestades repentinas, a mais assustadora de todas era a do trem fantasma. Um trem que já não existia mais fisicamente, mas que alguns juravam ainda ouvir e até ver atravessando as noites silenciosas das planícies alagadas. O narrador, experiente e acostumado com longas jornadas, garantia que nunca acreditou em lendas ferroviárias, até a noite em que ele mesmo presenciou o impossível. O Pantanal é descrito como um cenário ao mesmo tempo belo e ameaçador. O silêncio da madrugada era cortado por coachar de sapos, canto de aves noturnas e, de vez em quando, o rugido distante de uma onça. O narrador descreve o cheiro da vegetação úmida, o barulho das águas se movendo lentamente e os insetos que formavam uma sinfonia constante. As noites na beira dos trilhos tinham algo de hipnótico e, ao mesmo tempo, inquietante. Tudo parecia calmo demais, como se a natureza esperasse por algo. Era nesse cenário que as histórias do trem se espalhavam. Os mais antigos diziam que ele era o fantasma de uma locomotiva que descarrilou décadas antes, levando dezenas de trabalhadores à morte. Outros juravam que era a alma de engenheiros e viajantes que nunca chegaram ao destino.
Numa noite abafada, o narrador recebeu ordem de inspecionar um trecho dos trilhos junto com 3 companheiros. O objetivo era simples: garantir que não havia obstruções, já que a temporada de cheia costumava arrastar troncos e pedras para os caminhos de ferro. Eles estavam a quilômetros do povoado mais próximo. Somente um pequeno posto de madeira servia como abrigo. Com lanternas nas mãos de equipamentos básicos, caminharam pelo trecho isolado. Tudo corria normalmente até perto das 2 da manhã, quando ouviram o primeiro sinal. No começo parecia apenas o vento, mas em segundos ficou claro: era o som metálico de rodas de ferro passando nos trilhos. "Vocês ouviram isso?" perguntou um dos vigias. Todos ouviram. O barulho era inconfundível, um trem em movimento. O solo vibrava levemente e até os animais da mata ficaram agitados, soltando gritos estranhos. Mas havia um detalhe impossível: não havia trens programados para aquela noite. Eles se prepararam, apontando as lanternas para a curva adiante. Esperaram ver a luz do farol da locomotiva atravessar a escuridão, mas nada apareceu. Somente o barulho das rodas continuava, cada vez mais alto, cada vez mais próximo. Foi então que a névoa começou a se formar. Uma névoa espessa, como fumaça de carvão, tomou conta dos trilhos. Do meio dela surgiu a silhueta de uma locomotiva antiga, preta, com detalhes enferrujados, como se tivesse saído de outra época. As janelas dos vagões estavam quebradas. Algumas mostravam rostos pálidos, soldados e trabalhadores olhando fixamente para fora. Outros vagões estavam vazios, exceto por sombras que se moviam sozinhas. O som do apito ecoou, um apito rouco, longo, que parecia carregar a dor de todos que morreram naquela ferrovia. O trem passou diante deles em velocidade moderada, mas ao invés de soprar vento, trouxe um frio gelado, cortante, que fez os 3 vigias tremerem até os ossos. Um dos vigias não aguentou e correu em direção ao mato gritando desesperado. O narrador e o outro permaneceram paralisados, vendo o impossível. De repente, uma das portas do vagão se abriu sozinha. Uma figura de farda antiga apareceu, com o rosto ensanguentado e olhos sem vida. Ele ergueu a mão como se chamasse os vigias para embarcar. O narrador descreve que sentiu suas pernas querendo andar sozinhas, como se fosse puxado por uma força invisível. Só conseguiu resistir porque o colega o segurou pelo braço com todas as forças. O trem continuou seu curso fantasmagórico até desaparecer novamente na névoa, deixando apenas o silêncio profundo e o som dos grilos retomando sua cantoria. No dia seguinte, os 2 que ficaram conseguiram voltar ao posto, mas o terceiro vigia, aquele que correu para a mata, só foi encontrado na manhã seguinte, em estado de choque. Ele não falava coisa com coisa, apenas repetia: "Eles chamaram por mim, eu quase entrei." O comandante ouviu o relato e, em vez de rir ou repreender, apenas disse: "Vocês tiveram sorte. Nem todos que veem esse trem conseguem voltar." O narrador encerra dizendo que até hoje, cada vez que pisa em uma linha de ferro abandonada, ainda consegue ouvir o apito distante, e que no Pantanal, em noites de neblina, não é raro que moradores digam ter visto o trem dos que nunca chegaram ao destino. Este relato foi narrado por um ex-militar da reserva que, durante a juventude, participou de rondas em áreas históricas do litoral brasileiro. Naquela época, muitos fortes coloniais já estavam desativados, servindo apenas como pontos turísticos ou depósitos de material. Ele conta que recebeu a ordem de vigiar um desses lugares, um forte antigo, construído ainda no período colonial, às margens do oceano. As ruínas carregavam séculos de história, de guerras contra invasores estrangeiros a longas noites de vigília contra piratas. O narrador garante que não acreditava em assombrações, mas depois daquela noite,
nunca mais conseguiu passar perto do local sem sentir a espinha gelar. O forte ficava isolado, numa pequena península cercada por pedras e ondas violentas. O vento carregava cheiro de maresia e o som do mar batendo contra as muralhas ecoava como tambores distantes. As paredes grossas, com musgo e rachaduras, mostravam o peso do tempo. Canhões enferrujados ainda estavam ali, apontados para o mar, lembrando batalhas de séculos passados. O narrador descreve que, ao entrar para a ronda noturna, a sensação era de carregar um fardo de silêncio pesado. As lanternas iluminavam apenas pedaços do corredor, e o resto parecia engolido pela escuridão. Naquela noite, estava sozinho no turno. Sentou-se em uma cadeira de madeira próxima ao portão principal, com sua lanterna ao lado, ouvindo apenas o vento e o mar. Por volta da meia-noite, começou a sentir algo estranho. Um ritmo de passos ecoando dentro do forte. O som era cadenciado, firme, como botas marchando em pedra. Pensou que fosse algum colega fazendo ronda paralela, mas, ao verificar, percebeu que não havia ninguém. Foi então que a temperatura caiu bruscamente, mesmo em pleno verão. Um arrepio percorreu seu corpo. Voltando para a entrada, ele viu uma figura parada no alto das muralhas. Um homem fardado, de postura ereta, observando o mar. A farda não era contemporânea, mas antiga, com detalhes coloniais, tricórnio na cabeça e espada na cintura. Seu rosto estava parcialmente iluminado pelo luar, rígido, sério, como um vigia eterno em posição de guarda. O narrador tentou chamar, mas a figura não respondeu. Então, com um movimento lento, o vigia fantasmagórico virou a cabeça e encarou-o diretamente. Seus olhos não refletiam luz. Eram apenas sombras profundas. No dia seguinte, ao contar o ocorrido, os mais velhos sorriram com naturalidade. Explicaram que aquele era o vigia do forte, um soldado que morreu defendendo o local séculos atrás. Diziam que ele havia sido deixado sozinho durante um ataque surpresa, lutando até a última gota de sangue para manter o portão fechado. Seu corpo nunca foi encontrado, apenas a espada cravada no chão e marcas de sangue que o mar apagou com o tempo. Desde então, a lenda dizia que ele continuava de guarda, como se não tivesse recebido baixa. Na noite seguinte, o narrador foi escalado novamente, e dessa vez levou uma garrafa de café para espantar o sono. Mas pouco depois da meia-noite, o mesmo som de passos ecoou. Ele decidiu seguir os passos, atravessando corredores escuros e escadas de pedra. Quanto mais avançava, mais sentia o peso de estar sendo observado. De repente, ao virar um corredor, o vigia apareceu diante dele, a poucos metros de distância. O homem ergueu a espada lentamente, apontando-a em sua direção, mas sem avançar. O narrador sentiu o corpo paralisar, como se tivesse sido congelado no tempo. O vento soprou forte, trazendo um cheiro de pólvora antiga. O narrador ouviu gritos de batalha ao redor, como se séculos de guerra ecoassem ao mesmo tempo. O vigia deu um passo à frente, e o narrador jura que viu sangue escorrendo pela farda, mesmo que o rosto permanecesse intacto. A figura ergueu a mão livre e apontou para o mar. Quando olhou naquela direção, o narrador viu navios espectrais, iluminados por tochas cercando a costa. Soldados invisíveis gritavam ordens em línguas estrangeiras. O vigia parecia querer mostrar-lhe o que aconteceu naquela noite fatídica, a batalha que o matou. Um segundo depois, tudo samiu. Somente o vigia permaneceu, imóvel,
antes de desaparecer na escuridão, como se nunca tivesse estado ali. O narrador pediu transferência pouco tempo depois. Não suportava mais o peso daquelas noites no forte. Mas a lenda continuou. Pescadores juram ver em certas madrugadas um homem parado na muralha, olhando fixamente para o mar. Outros dizem que, quando uma tempestade se aproxima, o som de passos ecoa pelas pedras, mesmo que o local esteja vazio. O narrador encerra o relato dizendo: se ele está preso ali, é porque nunca aceitou abandonar seu posto. Talvez ainda acredite que o forte precise dele. E, de certa forma, talvez precise mesmo.